Olá, turminha da magia, caros estudantes da Escola Consciência Solar, sejam bem-vindos a mais um Giro Oracular Semanal. Eu aqui, Vari Tarô, junto com a equipe da nossa escola maravilhosa, em mais uma leitura semanal. Pois bem, meu povo, hoje nós preparamos umas diquinhas e umas magias especiais que nós vamos revelar ao final do vídeo. Principalmente depois de você deixar o seu like, depois de você comentar aqui embaixo também, compartilhar com a nossa comunidade. Fica até o final para você poder receber essa dica, hein? Gente, vamos entender o que está acontecendo aqui essa semana. Essa semana, mais uma vez, traz o elemento água muito forte, como a gente trabalhou na semana passada. Muitas das respostas que nós recebemos na semana passada vão ser extremamente úteis para nós ao longo dessa semana, certo? Nosso arcano guia, nosso arcano protetor, o arcano principal que aparece para a gente essa semana é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Rei de Copas. Pois é, meu povo, o Rei de Copas que já tinha aparecido na semana anterior como a nossa prova, né? Mostrando que existe um link entre essas duas semanas, né? Em que os aprendizados das experiências que nós passamos na semana passada são chaves importantes e vitais para a gente poder ter sucesso nessa semana. A vida ela é progressiva e ela é toda interconectada, né? Gente, um rei, novamente, o Rei de Copas, ele está falando para a gente muito sobre responsabilidade emocional e sobre a gente ter consciência a respeito do nosso poder de influência dentro das situações que a gente está vivendo, dentro das experiências que a gente está vivendo. Lembra, a gente comentou que o Rei de Copas ele é o contador de histórias. Que história você está querendo contar a respeito da sua vida? Você está dedicando um tempo para você entender os pormenores do que tem acontecido com você? Pois bem, preste atenção. A palavra-chave dessa carta é compaixão. Ele é o soberano da compaixão, o provedor da compaixão. Gente, elemento fogo, mas elemento água. O que é a compaixão, gente? É quando a gente consegue fazer algo com paixão, algo com espírito, algo com verdade. Não é assim? Isso tem um resultado muito poderoso, isso tem um resultado de uma influência magnética muito forte. O Rei de Copas está dizendo que muitas das situações que a gente vai passar essa semana não exigem nenhuma resposta mística, mas exigem equilíbrio interno, exigem que nós estejamos lá, naquela experiência, do início ao final, prestando atenção ao que está acontecendo, discernindo sobre o que está acontecendo. Se nós queremos ter compaixão, nós precisamos entender o que a vida está querendo nos ensinar. Porque se a gente entende que existe uma prova que todos nós estamos passando e nós chegamos nessa conquista, né, nós não estamos tentando vencer ninguém, nós estamos tentando vencer a nós mesmos. Então essa resposta que a gente consegue chegar, ela é muito poderosa para nós e também para os outros. Porque quando a gente sente que a gente está com as respostas na mão, a gente se sente muito mais calmo, a gente se sente muito mais íntegro, muito mais pronto para lidar com as coisas. Então, está na hora da gente desmistificar os mistérios, desmistificar as questões que a gente está passando, né? E olha, isso fica muito claro e evidente quando a gente olha para a prova dessa semana, gente. A prova dessa semana veio o arcano da morte. E, gente, prestem atenção. Tanto no arcano do imperador quanto no arcano da morte, nós temos a figura de um barco. O barco significa a capacidade de navegar pelas emoções, das emoções serem o nosso combustível, das emoções trazerem o movimento que nós precisamos para a nossa vida. Lembra? Emoção, movimento que vem de dentro. Mas esse movimento que vem de dentro, na hora de vir para fora, ele tem que ter uma condução. Nós temos que ter a capacidade de imperar isso, né? Então, gente, o arcano da morte está dizendo para a gente que o quê? Uma semana de consciência. A palavra-chave dessa carta é consciência. Como nós conseguimos passar pelos movimentos emocionais, pelas provas emocionais, pelas coisas que nós precisamos compreender com consciência. A ciência do consciência, assim como a paixão do compaixão, significa da gente fazer as coisas com inteligência, fazer as coisas com presença, fazer as coisas com lucidez, né? O arcano da morte ele está falando para a gente sobre mudanças inevitáveis que precisam acontecer na nossa vida. Coisas que precisam de um entendimento, precisam de uma conclusão.
A gente precisa chegar numa resposta para aquilo. Mas o Rei de Copas diz que não é qualquer resposta, é uma resposta profunda. Uma resposta de uma coisa que nós vemos há muito tempo tentando entender. E que graças à semana passada, agora nós estamos com as informações necessárias para quebrar a teimosia, quebrar o apego, quebrar qualquer tipo de crença limitante que ainda possa estar impedindo a gente de ver a situação como um todo, de ter consciência plena a respeito do que está acontecendo. Aonde que a gente ainda está entrando naquele lugar de salvador, ou onde estamos entrando naquele lugar de vítima, que não permite que a gente avalie todos os pormenores das circunstâncias que a gente está vivendo, porque a gente está viciado no mesmo papel, a gente está viciado no mesmo ponto de vista. Está na hora da gente libertar isso, né? Então, olha, trouxe para vocês, baseado nesses dois arcanos, né, uma frase de poder e uma frase de proteção. Vamos, então, ativar a nossa frase de poder? Vamos juntos. Imperando minhas emoções, edifico com compaixão um mundo equilibrado. Imperando minhas emoções, edifico com compaixão um mundo equilibrado. Imperando minhas emoções, edifico com compaixão um mundo equilibrado. Então, gente, ao imperar as nossas emoções, nós tomamos poder da nossa energia magnética, da nossa liderança emocional, a liderança humana mais poderosa. Gente, liderança, desmistifica esse conceito. Liderança é a influência inevitável que você tem sobre os outros. Inevitável, estamos todos conectados. A sua postura, a sua imagem, aquilo que você representa influencia tudo ao seu redor. A sua presença influencia tudo ao seu redor. E isso é um poder oculto que a gente guarda dentro da gente, que o Rei de Copas está querendo mostrar pra gente. Se nós imperarmos, governarmos essas emoções, emoção pede expressão. Como que você está expressando a sua emoção? Como que você está canalizando ela? Você está tendo tempo de resposta, gente? Preste atenção. Uma vez eu ouvi de uma grande mestra, a evolução se dá pelo tempo de resposta que nós damos às coisas. Então, se nós temos um tempo de resposta curto, nós ficamos refém das situações, ficamos refém dos contextos, ficamos refém da nossa impulsividade. Mas quando nós temos consciência, tranquilidade, lucidez, a gente entende que é tudo sobre constância, que é tudo sobre fazer uma coisa de cada vez, estar consciente do que nós estamos fazendo. Então, quando a gente impera as nossas emoções, a gente libera a nossa empatia, a gente consegue entender que o outro também tem uma história, né? Que o outro também está protagonizando a história dele, que a história dele é complementar à sua e que ambas podem coexistir, pois estamos todos no mesmo oceano, alguns até no mesmo barco, não é mesmo? Então, quando a gente impera as nossas emoções, nós temos a capacidade de começar um mundo melhor em nós, sabe? Através de nós, através da nossa expressão. Rei de Copas é um grande artista, gente. Qual a expressão artística que você está usando para poder canalizar as suas emoções? Quais são as ferramentas que você tem disponível? Porque uma vez canalizadas as suas emoções, vem a lucidez. E a lucidez vem trazer para você respostas profundas essa semana. Tá certo? Vamos à nossa frase de proteção. Sou protegido ao transformar fins em novos começos. Sou protegido ao transformar fins em novos começos. Sou protegido ao transformar fins em novos começos. Ou seja, gente, enquanto nós estivermos ativos em relação à nossa vida e não passivos, se estivermos transformando com esse fogo que o Rei de Copas vem trazer para as nossas águas, se nós estivermos transformando ativamente a nossa história através da nossa consciência plena, isso tem a capacidade de manter a gente o quê? Protegido, de manter a gente equilibrado, né? De manter a gente com a sensação de que, cara, se eu errei, agora eu aprendi. E agora é uma chance nova que eu tenho de mostrar que eu aprendi e de superar aquilo, tá? A morte vem trazer muito superação, quebra de teimosias, tá? E para a gente se manter protegido, nós temos que ter essa capacidade de encarar as situações de frente, entender aquilo que chegou ao fim, porque é somente no fim que a gente consegue entender tudo que aconteceu com a gente depois, né? Ter tempo de fazer essa revisão, ter pausa, ter paciência, ter estratégia e ter maturidade. Lembrando, gente, que compaixão, pássio, vem de dor, né? Então, da gente entender a dor, a nossa dor, entender a dor do outro e deixar isso ser o combustível de uma solução, deixar isso ser o combustível de uma resposta à altura do que a vida espera de você, da posição que você quer ocupar na vida, perante a você mesmo, perante a tua família, perante a tua comunidade. Como que você quer ser conhecido? Que influência você quer trazer para isso? Lembra, o Rei de Paus falou disso na última semana. E agora a gente está tendo a chance de trabalhar isso mais uma vez. Dessa vez com ainda mais presença.
certo? Pega os finais dolorosos, pega aquela dor, se inspira e transforma em arte, certo? E aí, gente, seguindo aqui para o Conselho do Universo essa semana, olha que interessante. A gente vem trazendo aqui muito elemento ar, muito elemento fogo, muito elemento água, elementos que ficam se movimentando o tempo todo. E o conselho vem exatamente trazer o elemento terra, onde que está o nosso equilíbrio, né? O arcano do equilibrista, o arcano da flexibilidade. Gente, esse arcano, ele vem pedir pra gente fazer as coisas com constância, devagar e sempre. Se comprometer de verdade com o que a gente consegue. Igual um malabarismo, gente. Se você está começando no malabarismo agora, você vai conseguir se comprometer de fazer malabarismo com 5 coisas ao mesmo tempo? Você não vai conseguir, sabe? Tenha lucidez, olhe para as coisas com respeito. Perceba os seus dons que o Rei de Copa está querendo mostrar. Todas as situações vêm mostrar isso para você, vem provocar você para que isso venha à tona, sabe? Só que depende agora de você o quê? Gerenciar suas obrigações, gerenciar suas prioridades, se organizar. 2 de ouros é organização básica. O que de fato eu quero fazer? O que de fato eu tenho que dedicar a minha energia para ir do início até o final, para ter uma resposta, para entender, para compreender, para superar, me superar e assim desbloquear meus potenciais verdadeiros e desbloquear a prosperidade e a saúde da minha vida, que são a cura do nosso mundo. Né? Você está desbloqueando isso na sua vida, você está servindo aí como um equilibrista, como um daqueles que está transformando o caos em ordem, aquele que está trazendo a sua contribuição para o mundo através da consciência da sua própria história e também da sua bondade, porque o Rei de Copas vem falar de bondade, gente. Para ter bondade tem que ter comprometimento, tem que estar ok com as suas obrigações, tem que estar equilibrado. Tem uma pequena história zen budista que eu gosto muito, que para mim exemplifica muito esse arcano, que é a história de um grande mestre que todos admiravam por seus grandes feitos. Até que um dia um discípulo decide chegar a esse mestre e pergunta para ele: mestre, como que o senhor realizou feitos tão grandes? Para a gente às vezes parece tão difícil. E aí o mestre sorri, olha para ele e fala assim: olha, meu querido discípulo, eu fiz uma coisa de cada vez. Né? Então é sobre isso, esse é o conselho dessa semana. A gente, para dar vazão das nossas emoções, para a gente entender o ouro que está dentro da gente, a gente precisa de trabalho interno, gente. A gente precisa de dar um tempo para isso. A gente precisa entender o espaço mesmo que a gente precisa para alguma coisa amadurecer na nossa vida. Maturidade é um tempo de amadurecimento natural que as coisas têm. E o jogo está provocando a gente, está dizendo que a gente está amadurecido de várias questões que aconteceram na semana passada. Prontos para dar uma resposta checkmate, uma resposta maravilhosa para questões principais da nossa vida, onde realmente precisa da nossa atenção, e não da gente ficar ali querendo resolver um monte de coisas, presos nos nossos fluxos emocionais, presos nos apegos do passado, fica ali, né, naquela ladainha mental, naquela coisa de fuga, para a gente poder não olhar porque a gente tem que olhar. Né? Então vamos lá, gente, elemento terra, foco, organização, equilíbrio e flexibilidade, para a gente poder dar conta de tudo isso que a nossa vida está trazendo para a gente. Porque se a vida está trazendo esses desafios para você, é porque você tem a resposta. E se você tiver o equilíbrio emocional para ter essa lucidez e a criatividade e a ousadia de colocar isso como uma resposta para o mundo, você vai ver que muitas coisas vão se transformar ao seu redor. E você vai saber que você fez parte disso. E isso vai te libertar de tantas formas, que nos leva à colheita da semana. O que nós podemos colher ao final desse período, então, dessas provações tão profundas das nossas emoções, da nossa quebra de teimosia, da nossa quebra de repetição de ciclo? O eremita, meu povo, o eremita. Olha só, a luz da sabedoria, o arcano da sabedoria, gente. Essa semana tem como a gente sair consolidado com aprendizados muito bem estabelecidos, com recompensas muito claras. E essas recompensas, elas não são só em dinheiro, elas não são só em resolução, não. Elas são em paz de espírito, em tempo pra gente, em enriquecimento da nossa história, sabe? Em paz de consciência, saúde, longevidade. O eremita traz isso, né? Essa sensação de, uau, eu estou bem, a minha vida ela é uma história, eu quero entender. Tive tantos fins até agora, mas agora eu estou mais sábio, estou mais bem preparado. O que será que eu não posso dar conta agora se eu gerenciar minhas obrigações, se eu botar ali realmente o meu ser para funcionar dentro daquilo, sabe? E o eremita está falando também, principalmente, né, de ao final dessa semana, nós temos colheitas
relacionadas ao nosso autoconhecimento e ao nosso autoaprimoramento interno. Né? A capacidade de, ao final dessa semana, dadas as ferramentas que nós temos e as experiências que nós estamos tendo, se nós não formos teimosos, não formos insistentes, mas nós formos sábios e lúcidos, nós podemos chegar com respostas extremamente profundas ao final dessa semana, que vão transformar a nossa identidade, né? O eremita fala muito sobre a nossa identidade, aquela marca que nós deixamos, né, através da nossa história, que no final das contas é a história que a gente conta, né? O eremita quer saber qual marca você está deixando na história da sua vida, qual é essa história, quais respostas incríveis, quais soluções nós estamos chegando através das nossas vivências, das aventuras que nós vivemos no nosso dia a dia. Certo, meu povo? E para você que ficou aqui até o final, vou passar para vocês agora uma magia para vocês poderem estar aproveitando o poder dessa semana da melhor maneira possível, tá? Essa magia vai precisar de vocês de uma vela azul escura, tá bom? Vai precisar de um copo com água e sal grosso e um papel e caneta e um lugar seguro para você poder fazer isso, tá? Então esse é o típico ritual de transformação. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos acender aquela vela, vamos deixar aquela água com aquele sal grosso, que é o nosso filtro energético. Nós vamos escrever naquele papel tudo aquilo que nós queremos transformar, todas aquelas dores que nós queremos transformar em inspiração, que nós queremos transformar em movimento consciente, em resposta na nossa vida. Nós vamos escrever ali bonitinho, pode escrever bastante, pode fazer uma lista grande. Depois nós vamos queimar na vela esse papel, tá? Assim que estiver chegando perto da sua mãozinha, você, por favor, solta o papel, tá? E se sobrou alguma borrinha, você pode botar ali dentro do seu copo com água, tá bom? Se queimar tudo, não tem problema também. Melhor ainda. Deixa a vela queimar toda, aquele copo vai transmutar toda a energia, vai filtrar tudo aquilo dali, o fogo já vai ter dado aquela transformação, depois você descarta de forma consciente. Quanto mais respeito a gente tiver com essas magias, melhores são os resultados que elas nos trazem. Tá certo? Meu povo, esse é o nosso giro oracular semanal. As mensagens dos arcanos tão poderosas estão aqui pra gente. Gente, aí com vocês tem uma resposta que vai beneficiar a todos nós. Comenta aqui o que você sentiu, qual reflexão poderosa você teve, o que você está passando, qual a sua experiência de vida, qual a sua história. Comenta, deixa aqui, vamos compartilhar e fomentar essa sabedoria orgânica humana, certo? Honrando esse legado de transmissão do conhecimento para podermos sempre ser mais conscientes e mais prósperos como grupo, como família planetária. Certo? Deixa o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal da Escola Consciência Solar. Em breve vamos ter muito mais conteúdos. Já temos o Giro Oracular semanal, em breve vamos ter mais receitas, temos alguns shorts bem legais também. Vocês podem estar acompanhando aí, tá? Então se inscreva para poder fazer parte desse projeto junto com a gente, continuar aprendendo. E sabe aquele teu amigo que está precisando de uma orientação, está precisando de uma ajuda, aquele teu amigo que gosta desse assunto, aquele teu amigo bruxo, aquela tua amiga bruxa? Bom, esse é o momento de você fazer um favor a você e ele e enviar esse vídeo para ele poder sincronizar com a gente aqui também e ser mais um influenciador positivo dentro dessa semana, onde nós, que estamos conscientes, vamos olhar para os desafios, oferecendo respostas inteligentes, poderosas para as questões mais importantes das nossas vidas, transformando o meio ao nosso redor e colhendo uma sensação de paz e transcendência. Tá certo, meu povo? Vari Tarô, do meu coração pro de vocês. Um grande beijo, uma ótima semana e nos vemos segunda-feira que vem com o nosso próximo Giro Oracular semanal.